sou Marcelo Tarifa, né? Santista roxo, um dos poucos que existe aqui em São João ainda. Eu sou proprietário do Ateliê do Gesso, tá? Faço essas miniaturas aqui. Eu nasci no Santo André, né? Na Irmãs Vestim. Tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu comecei a pintar. Meu pai trazia gesso em branco, estátuas, né? De pedreira, tá? E eu decorava aqui. Aí eu comecei a fabricar também aqui. Aí fabriquei até os 14 anos, mais ou menos, até arrumar meu primeiro emprego, que foi no jornal Município. Aliás, foi na agroquímica do meu primo Marcão, e depois eu fui para o Município. E aí, trabalhei em outros lugares e tal, né? E com 20 anos comecei a viajar. Aí vendi roupa durante 15 anos, né? Em 2002, me deu um tipo de um estresse, enjoei da rotina de viajar, né? E aí comecei a mexer, voltei a mexer com o gesso, que era uma coisa que eu mexia quando era criança, né? Era um hobby para mim, né? E eu quis voltar como hobby, mas de repente passou a ser meu ganha-pão, né? E aí daí eu comecei a ir para outros cantos, né? E aí eu fazia peças aqui em São João e vendia para Porto Ferreira, que é a capital Porto Ferreira e Pedreira, né? É a capital da cerâmica artística. E eu comecei a vender para lá. Olha que interessante, né? Eu fazia aqui em São João e vendia lá. Inclusive, naquela época, eu fui a primeira cerâmica artística de São João. Eu comprei forno, eu tive um apoio do Posto Brasil, da Mauri na época, me ajudou muito. Eu comprei o forno, tá? Como é que chamava? Fugiu agora. As máquinas que precisava para fazer. E eu fiz aqui, né? Isso aqui eu fiz, aqui em São João. Isso é queimado, né? Não é gesso, é cerâmica, faiança, né? E na verdade eu não consegui ir para frente, por quê? Não tinha mão de obra. Até eu me recordo que eu coloquei no jornal Município, né, que eu precisava de gente para trabalhar, né, na cerâmica e tal. E um monte de gente perguntava: o que é? Fazer tijolo, né? Que é? Não, cerâmica artística, é diferente e tal. Então, resumindo, não consegui ir para frente com a cerâmica artística, Gabriela chamava, né? E aí eu parei, aí montei uma outra coisa, eu empacotava semente, né, grãos de pássaro para vender para pássaros, tal, em agropet. Fui bem, tudo, mas eu vi que não era o que eu queria, né? E aí eu falei: não, eu vou voltar de novo pro gesso. Mas nesse meio tempo, eu fiz serviço para a catedral. Fiz serviço na catedral, algumas peças lá que eu precisei de restaurar, fundir, fazer o desenho e tal. Muito bem, aí em Casa Branca, na época da catedral, era um hobby para mim, né? E eu estava em Casa Branca, uma senhora pediu para eu vir fazer um projeto para ela, de gesso, sabe? E eu fiz e ela gostou muito. Ela me incentivou bastante, tudo. Falei: nossa, Marcelo, você é um artista e tal, se fosse na Europa, você está muito bem, né? E ficou contente com o trabalho que eu fiz. E aí me animei com aquilo, sabe? Eu animei. Aí vim aqui, cheguei, vendi as máquinas, falei: não, eu vou mexer com gesso. E assim foi. Eu tinha aqui um monte de coisas que eu fazia, inclusive os carrinhos. Aí o Chiquinho da Silcar, o Chico da Silcar, ele veio, viu os carrinhos e gostou, né? E falou: Marcelo, faz os carrinhos para mim, né? E eu fiz para ele, até eu coloquei aqui, tá vendo? Dá para ver o Silcar, né? Pneus e tal. E foi um sucesso. E até hoje, o Chico, todo mês ele me pede os carrinhos, né? Para distribuir na empresa dele, né? E todo mês um monte de carrinho eu faço para ele, né? E então os carrinhos aí foi nessa base que comecei com os carrinhos, basicamente para a Silcar, tá? Agora tem também do Ateliê do Gesso, né? Ateliê do Gesso, tá vendo? Dá para ver, né? Até eu fiz aqui os carrinhos carregados de gesso aí, tá vendo? Carregados de gesso aí, alusão à minha firma, né?
essa aqui também, que bacana aí. A ateliê do gesso, né? Aqui tem o telefone, né? É muito bonito. Muito bonito, olha que lindo, né? E também é meu lado de criança também, né? O lado lúdico, né? Basicamente é isso. Esse macaco aqui foi a primeira peça, uma das primeiras peças, está até quebrado, né? Eu já restaurei assim, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Quantos anos tem essa peça? Ah, tem desde que eu comecei aqui no gesso, uns 2002, sei lá, faz a conta aí, faz tempo. Mais de 20 anos. É, uns 300 anos, como diria meu tio. Mas assim, então a peça que essa aqui é uma ideia do pensador do Rodin, né? O pensador do Rodin. De Rodin. Então ele é a mesma ideia. Então que aqui faz a parte da dúvida do ser humano, né? Como dizia Marcel Proust, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou, né? E essa peça ela exemplifica, né? Por exemplo, isso aqui é o conhecimento humano, a literatura, o conhecimento humano, né? E aqui é o Darwin, né? A teoria do Darwin, né? A gente veio do macaco e tal. Eu não concordo, porém, né? É um detalhe. E aqui também é a Bíblia, né? Está escrito em latim, Nit sicut Deus, alguma coisa assim, né? Em latim, é existência segundo Deus, ou seja, a Bíblia, né? Tá? O artista que fez ela, né? A primeira peça, né? Que talvez é uma peça italiana, acredito eu, né? Então eu só refaço, tá? Eu reproduzo, né? Quem fez essa peça aqui, a matriz, talvez da Itália, né? Tem muito italiano que faz as peças clássicas, né? E aqui, isso aqui também é um confronto, né, entre Darwin, né, a teoria da evolução, a religiosidade, e aqui a medicina. Isso aqui é um instrumento cirúrgico que era medido antigamente para medir o tamanho do cérebro, ver se tinha hemorragia e tudo mais, né? Basicamente é isso, eu amo essa peça de paixão. Eu gosto de filosofia, psicologia, eu gosto muito. Eu estou no lugar errado, né? Mas eu nasci para ser psicólogo, né? Mas eu adoro essas coisas, filosofia, eu gosto muito. É brincadeira, claro, né? Não tenho tarimba para isso, mas eu gosto muito de psicologia, né? Adoro. Quando eu parei com a parte de escultura, né, que eu vendia tal, e parei também com a parte da empresa de sementes, né, que eu vendia, né, que eu fazia, eu tive a ideia de entrar no gesso de novo, mas não, aí eu tive essa ideia de fazer algumas coisas diferentes. Isso aqui é gesso, por exemplo, foi o primeiro trabalho que eu fiz, assim, né, eu criei isso aí da minha mente aqui e saiu isso aqui, essas pedras, né, isso aqui é gesso também. Tá no lugar errado porque pega chuva, faz muitos anos que tá aqui, mas tá firme aqui ainda, né. Basicamente essa foi a primeira ideia. Isso aqui já foi uma segunda etapa, né? Já representa a modernidade e tal, já estava no outro estágio, né? E isso aqui tem muito hoje, né? Hoje tem bastante na internet, as pessoas comuns, né? Assim, compram a forma e fazem alguma coisa parecida, né? Mas tem uma parte que eles não fazem, né? Que é a parte que eu faço, eu faço o que eu quiser, o que eu bem entender, né? Do tipo de ideia que o cliente quiser, dessa forma. Essa aqui é a ideia primária, né? A ideia minha era fazer coisas diferentes, né? Ao contrário do que você viu ali fora, que é uma coisa que popularizou, né? Mas a minha ideia era a exclusividade, fazer coisas exclusivas, tipo isso aqui não existe, eu que fiz, né? Desse desenho foi eu que fiz, a primeira que eu fiz, né? Aí você vê, essa peça é a mesma aqui, mas olha a diferença da tinta, né? Como você dá o grau, né? Que a pintura é o meu forte, né? E tá vendo a diferença dela branca e ela decorada? Olha, parece realmente pedra-ferro, né? É uma coisa bem legal. É alguma técnica que fica tão bonito? Essa aqui chama arte barroca, né? O envelhecimento, tudo, né? Eu adoro o envelhecimento da arte barroca, né? E aí, depois também aqui, isso aqui também tudo é gesso, né? Isso aí parece pedra, né? Mas eu dei o acabamentinho e tal, só que tá sem acabamento, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas assim, dá para perceber como fica bacana, né? A cor é bem original.
Nessa primeira parte do nosso programa, você conheceu um pouco da vida do Marcelo e sua paixão pela arte e o gesso. Já deixo aqui um convite aberto para você assistir a segunda parte do nosso programa, onde o Marcelo nos convida para conhecer o seu ateliê, onde tudo acontece, e colocar a mão na massa, ou melhor, no gesso. Até a próxima!